Talvez você já tenha notado isso. Você chega em um lugar e algo muda. O ambiente silencia. As pessoas reagem sem saber por quê. Algumas se aproximam buscando sua escuta. Outras se afastam sem motivo aparente. Você percebe olhares que te observam com curiosidade, desconfiança ou até incômodo. E no fundo você sente, não é sobre você, é sobre o que você desperta. Carl Jung dizia que quando alguém vive com alma, sua presença se torna símbolo. E símbolos não explicam, eles ativam. Sua energia carrega uma vibração que toca partes adormecidas nas outras pessoas. Não por esforço, não por intenção, mas porque você é por natureza alguém que lembra o outro da própria verdade. Essa lembrança, porém, nem sempre é confortável, porque o mundo está acostumado a viver na superfície, a seguir papéis, repetir padrões, vestir máscaras, e quando alguém aparece com presença real, com coerência entre o que sente e o que vibra, isso bagunça o sistema, porque sua existência propõe uma pergunta silenciosa. E se a vida pudesse ser mais verdadeira? Você desperta sem querer, e isso é dom, mas também é solidão, porque nem todo mundo está pronto para esse tipo de vibração. Alguns se sentem inspirados por você, outros desafiados. Alguns se abrem, outros se fecham. E ao longo do tempo, você aprende que sua presença não é neutra. Ela move. Ela move porque você sustenta silêncio, onde os outros fogem. Porque você ouve com o corpo inteiro. Porque você fala pouco, mas carrega densidade. Porque você não ri por obrigação. Não concorda por conveniência, não se força a caber. E esse nível de verdade acorda. Acorda no outro memórias esquecidas. Desejos não vividos. Emoções escondidas. E junto com isso vem o desconforto. Porque quem está dormindo há muito tempo se assusta com a luz. E você, sem querer, é luz que chega onde ninguém pediu, mas onde, no fundo, algo já ansiava por ver. E por isso, muitas vezes, você se sente deslocado, não por falta de valor, mas por excesso de intensidade. Você sente o que o outro tenta esconder. Você capta o não dito. Você percebe as pequenas incoerências. E mesmo sem falar nada, seu campo já sinaliza. Aqui não tem espaço para mentira. Isso para alguns é insuportável. Não porque você julga, mas porque você vê. E ser visto em profundidade é algo que muitos ainda evitam. Então você se torna incômodo, mesmo sendo gentil, mesmo sendo doce. Porque a sua alma acordada aponta, sem querer, para a parte do outro que ainda dorme. Mas há também quem te reconhece, quem ao te encontrar sente alívio, como se dissesse em silêncio: achei alguém que me entende sem precisar explicar. Essas pessoas não se assustam com sua densidade, elas mergulham nela. E nesses encontros há cura, há espelhamento real, há crescimento, porque quando duas almas despertas se encontram, não há jogo, há verdade, não há pressa, há presença, não há competição, há partilha, e é por isso que, mesmo sendo poucos, esses vínculos valem por uma vida. Você começa a entender que seu papel não é agradar, é ser, e ser, quando é verdadeiro, já é serviço, já é transformação, já é luz no caminho de quem cruza o seu. Você não nasceu para ser neutro, sua alma silenciosa e firme carrega memórias e frequências que não se explicam, mas se sentem. Carl Jung chamava esse tipo de pessoa de portadora do inconsciente coletivo. São aquelas que, mesmo sem saber, carregam dentro de si os símbolos que o mundo esqueceu. E quando estão presentes, algo desperta no ar. Mas esse despertar é muitas vezes confundido com desconforto, porque o ego não gosta de ser desafiado. Ele quer repetição, familiaridade, controle, e sua presença, mesmo em silêncio, propõe o oposto: movimento, verdade, profundidade. É por isso que tantas vezes você se viu como o estranho no grupo, o diferente, o intenso demais. Só que essa intensidade não é excesso, é pureza. Você sente mais porque escuta mais, percebe mais porque está presente, e sua presença, quando real, se torna espelho. E espelhos não agradam. Espelhos revelam.
Espelhos incomodam, porque mostram o que ainda não foi visto. Você se tornou um despertador espiritual não por vontade, mas por escolha de alma. Sua história te quebrou até o ponto em que você não pôde mais fingir. Te levou ao limite, te rasgou por dentro, te fez escolher entre sobreviver e despertar. E você escolheu acordar, escolheu sentir, escolheu curar. E agora, mesmo quando quer se esconder, não consegue mais se apagar. Sua luz já não permite, porque ela não vem do ego, vem da dor transformada, do silêncio vivido, da sombra integrada. E isso é tão raro, tão potente, tão profundo, que o mundo ao redor sente. Mesmo que não entenda, você percebe isso nos encontros mais simples. Gente que te olha e desvia o olhar. Gente que confessa segredos que nunca contou. Gente que chora sem saber por quê. Você não precisa perguntar. Sua presença já faz a pergunta certa. A pergunta que não vem da boca, mas da vibração. E há momentos em que isso pesa, porque ser espelho também é carregar o reflexo do que o outro ainda não consegue suportar. E às vezes te culpam por isso. Te afastam, te julgam, te silenciam, como se a sua existência fosse ofensiva, quando na verdade é apenas verdadeira. Nessas horas você precisa lembrar, não é pessoal, nunca foi. O outro não está fugindo de você. Está fugindo de si mesmo. Você só estava lá, espelhando, mostrando, vibrando o que ele ainda não consegue habitar. E isso não é arrogância, é serviço de alma. Mas até que você compreenda isso em profundidade, o caminho pode ser solitário. Você sente que não pertence a muitos lugares, que seu silêncio é lido como desinteresse, que sua profundidade é confundida com tristeza, que sua lucidez incomoda mais do que inspira. E tudo bem, porque com o tempo, você para de tentar, se encaixar. Você se torna fiel à sua frequência, fiel à sua alma, fiel ao que sente, e nessa fidelidade você floresce. Você começa a se atrair com quem vibra na mesma sintonia, começa a abrir espaço para relações onde pode simplesmente ser. Carl Jung dizia que a individuação é o processo de tornar-se si mesmo e que só assim nos tornamos verdadeiramente úteis ao mundo, porque uma alma que se conhece, que se cura, que se aceita, se torna canal de escuta, de inspiração, de cura, mesmo sem querer, mesmo sem planejar. É isso que você é, um canal, e sua missão não é ensinar, é sustentar a vibração da verdade, da escuta, do silêncio, da profundidade. E isso num mundo tão raso, tão acelerado, tão distraído, é cura. Só que a cura, às vezes, dói. Por isso, continue escolhendo a verdade, mesmo que ela incomode. Continue habitando o silêncio, mesmo que ele isole. Continue sendo espelho, mesmo que o reflexo assuste. Porque em algum lugar, em alguém, essa presença está despertando exatamente o que precisa ser visto. Com o passar do tempo, você começa a aceitar esse chamado invisível. Você está aqui para lembrar, não para convencer. A sua vida, com toda a profundidade que carrega, tornou-se ferramenta de revelação. Não porque você saiba mais, mas porque você sente mais. E nesse sentir, você vibra. E nesse vibrar, você ativa. Carl Jung dizia que cada um de nós carrega uma missão arquetípica, uma forma única de expressar o inconsciente coletivo. E você, que sente como se sua alma fosse antiga, sabe. Sua missão não é falar sobre espiritualidade, é ser espiritualidade encarnada. É andar com leveza mesmo após o peso. É sustentar silêncio mesmo com 1000 ruídos dentro. E é por isso que as pessoas se sentem diferentes perto de você. Porque, sem saber, elas acessam um campo mais profundo. De repente, o superficial não basta. A conversa fútil cansa, a máscara aperta. E tudo isso acontece não porque você disse algo, mas porque você estava ali, presente, inteiro, real. Você ativa nos outros a lembrança de quem eles são. E isso nem sempre gera gratidão. Às vezes, gera resistência. Porque lembrar dói. Dói lembrar que estamos vivendo aquém da nossa verdade. Dói perceber que estamos presos em rotinas sem alma.
Dói encarar o fato de que estamos fugindo de nós mesmos. E você, com sua presença silenciosa, traz essa dor à tona. Sem querer, mas com potência, porque sua energia carrega verdades que o mundo tentou esquecer. E toda vez que essas verdades se manifestam, uma escolha se impõe. Ou o outro desperta, ou ele foge. Muitos fogem, mas alguns despertam. E é para esses que você veio, não para os muitos, mas para os poucos que estão prontos, para aqueles que, ao te encontrar, sentem que o véu começa a cair, que o coração começa a lembrar, que algo antigo se move, e ali naquele instante uma alma se reencontra. Esses encontros não têm explicação, mas têm memória, têm vibração, têm cura. Você se torna lembrança viva do que é possível ser, e por isso não precisa convencer ninguém. Basta ser, basta permanecer, basta respirar com alma. Você se torna uma pausa, um refúgio, uma presença que não exige, que não invade, que não se apressa. E justamente por isso, transforma. Porque onde todos tentam ser mais, você apenas é. E esse ser, inteiro, calmo, transparente, desarma. Mas não se engane. Isso também exige de você. Exige limpeza interna, exige cuidado energético, exige discernimento. Porque ser um despertador espiritual também significa atrair muitos que querem tua luz, mas não querem tua verdade. Querem tua escuta, mas não sabem sustentar o que você vibra. E é por isso que você precisa se proteger, não com barreiras, mas com presença, com clareza, com escolhas conscientes. Nem todo mundo merece teu campo. Nem todo encontro é missão. Nem toda dor alheia te pertence. Jung nos lembra que o autoconhecimento não nos torna imunes à dor, mas nos dá ferramentas para não nos afogarmos nela. E é isso que você começa a cultivar, uma força suave, uma firmeza gentil, uma escuta que não adoece, um amor que não se sacrifica, mas se oferta. E nesse estado, você percebe, ser um despertador espiritual não é carregar o mundo. É sustentar seu próprio centro. E ao fazer isso, inspirar outros a fazerem o mesmo. Você não salva ninguém, mas oferece a lembrança de que é possível se salvar. Você passa a amar sem prender, a escutar sem absorver, a oferecer sem se esvaziar, porque agora sabe, sua luz é mais útil quando não se apaga por ninguém, e assim, mesmo em silêncio, você segue despertando. Uma alma de cada vez, um olhar de cada vez, uma memória de cada vez. E então, em algum ponto do caminho, você entende. Sua missão nunca foi sobre quantidade, foi sobre profundidade, não sobre ser compreendido por todos, mas sobre ser ponte para aqueles que estavam prontos. Sua presença é como uma chama, silenciosa, pequena, firme, persistente. E em meio à escuridão que tantos ainda habitam, essa chama é guia. Carl Jung dizia que o verdadeiro trabalho espiritual não está em mudar os outros, mas em iluminar a si mesmo. Quando você acende, sua luz interior inevitavelmente começa a iluminar também os cantos escuros ao redor. E é isso que você faz. Ilumina sem esforço. Não por ego, mas porque seu caminho de cura te tornou farol. Mas é um farol sutil, não pisca em desespero, não grita sua luz. Apenas está ali, vibrando, e quem precisa vê. Quem está pronto, sente. Quem está desperto o bastante se aproxima. Sua jornada até aqui não foi leve. Você precisou quebrar camadas, silenciar vozes, desapegar de quem não conseguia te acompanhar. Precisou aprender que nem todo mundo te verá com os olhos que você merece. E ainda assim, você não desistiu de ser. Você escolheu continuar, mesmo incompreendido, mesmo mal interpretado, mesmo sozinho, porque algo em você, mais profundo que qualquer explicação, sabia que havia propósito nisso tudo. Sabia que sua dor era ponte, que seu silêncio era solo fértil, que seu jeito de amar, mesmo sendo diferente, era sagrado. E agora você começa a colher, não aplausos, não multidões, mas conexões verdadeiras, olhares que reconhecem, presenças que tocam, encontros que elevam, porque quando a alma está desperta,
Ela só se alimenta do que também vibra a verdade. Você percebe que sua presença cura não porque resolve, mas porque permite. Permite que o outro se sinta visto, que se lembre de algo que tinha esquecido, que sinta que mesmo em meio ao caos, ainda há pessoas que vivem com alma. E isso é raro, mas é suficiente. Você não precisa carregar o peso de despertar todos à sua volta. Apenas continue sendo quem você é. Continue sustentando sua luz com simplicidade. Continue escolhendo a paz em vez da performance. Continue escutando com o coração em vez de querer responder com razão. Porque cada gesto seu, cada silêncio, cada palavra com intenção, tudo isso vibra além do visível. Tudo isso semeia em campos que você nem imagina. E quando uma alma toca outra, a transformação é inevitável. Pode demorar, pode não ser percebida de imediato, mas acontece. Você planta em profundidade, e onde há raiz verdadeira, um dia haverá flor. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente coletivo se movimenta quando um único indivíduo se transforma. E esse é o poder da sua jornada. Você está contribuindo para a mudança do todo, simplesmente por ter escolhido se tornar quem você é, sem esconder isso do mundo.